A gente falava também um pouco sobre independência, né? O inglês dá autonomia, independência para você desbravar o mundo. Acho que, na verdade, a gente tem que aprender a pensar em inglês também. Mas acho que o mais gratificante é ver essa evolução. A gente vê nossos alunos de livro 1 falando mais do que muita gente que estuda há muito tempo por aí. Se vocês não tiverem enraizado essa verdade, que isso realmente funciona, né? Sem contar que aprender uma língua também abre horizontes, né? Você muda a cabeça. Olá, ouvintes do Lamparina Cast, o podcast mais humano do Brasil. No nosso episódio 70, vamos explorar o impacto do inglês na formação pessoal e profissional e mergulhar no mundo do empreendedorismo. Hoje, infelizmente, o nosso amigo Vitor Mesquita não pôde estar com a gente nesse episódio especial por motivos de melhoras na sua saúde e de toda a sua família. Mas espero que ele esteja tudo bem, na verdade ele está tudo bem e em breve estaremos juntos. Mas resolvemos manter a gravação em respeito à nossa audiência e aos nossos convidados especiais. Sou o Fábio Gabriel, sou o host para esse episódio e esse episódio é patrocinado pela Fibo, a ferramenta de inteligência artificial que está transformando a forma como os alunos se preparam para o Enem. Estamos honrados em receber João e Bruna, dois empresários bem-sucedidos aqui na nossa capital federal. Sejam bem-vindos ao Lamparina Podcast. Muito obrigada. Obrigado, Flávio. E vocês estão jovens aqui, né? Empreendedores, já neste início desse trabalho. Hoje nós vamos abordar o inglês como tão importante, a língua mais falada no mundo, o inglês, certo? Sim. É isso. Hoje vocês são proprietários de uma das maiores escolas de idiomas de Brasília, o Brasas. E tem histórias incríveis de sucesso no ensino de inglês e empreendedorismo. Bem-vindos. E pergunta para vocês dois, como o inglês ele impactou a trajetória de vocês antes de iniciarem esse projeto de empreendedorismo? Olha, o inglês na minha vida, né, ele fez toda a diferença. Ele, na verdade, hoje me fez quem eu sou, né, me deu todas as oportunidades e trouxe principalmente todo o caminho que eu venho seguindo e, enfim, o meu futuro também, ele baseia tudo, né? Justamente não só pela importância que tem para as pessoas em meios profissionais, enfim, até de vida mesmo, mas é interessante ver como o inglês impacta a vida das pessoas também pessoalmente, né? Na esfera pessoal. A gente tem muitos casos no Brasas de alunos que chegam lá, olha, eu não quero diploma, eu só quero aprender, eu estudei tanto, eu fiz 350 escolas e não consigo. E eles chegam no Brasas e sentem todo o carinho, todo o impacto que o inglês tem na vida deles, a liberdade também que dá, né? Quando as pessoas querem crescer profissionalmente ou viajar, só conseguir conversar, né? Então, a gente vê o tanto que faz diferença na vida das pessoas, né? Já tivemos vários casos aí de pessoas que até chegaram a chorar, assim, depois de passar certos livros, de tanta emoção. Existe um início para você começar a estudar inglês, João? Um início? De idade, vamos dizer assim. Eu acho que, assim, a partir ali do primeiro ano escolar é uma faixa etária que é interessante para que a criança possa começar a desenvolver e começar nesse processo de aprendizagem, né? E como que o inglês impacta a vida das pessoas para ter um maior sucesso, assim, vamos dizer? Sucesso, né? A gente fala sucesso, né? Mas assim, o sucesso é uma forma de poder, de êxitos, né? Na sua vida, eu acho que eu chamo o sucesso como êxitos. Eu acho que sucesso é uma coisa muito relativa e pessoal de cada um, né? Mas assim, eu acho que o inglês ele te abre portas para que você possa ter experiências completamente diferentes quando você tem uma intenção de viajar ou quando você quer assistir, às vezes, um filme. E ainda tem muito material que a gente sabe que ou é inglês, não tem tradução. Então, assim, eu acho que o inglês te traz muita autonomia. E a pessoa, quando ela não tem essa bagagem, ela acaba sofrendo bastante e se frustrando muitas vezes, né? Por já ter tentado, às vezes, diversas vezes, entender alguma coisa ou se comunicar de alguma forma e se frustra porque não tem essa bagagem. Sem contar que aprender uma língua também abre horizontes, né? Você muda a cabeça. Porque aprender uma língua, ela vai um pouco além. Você aprende a cultura,
você aprende como que as pessoas se comunicam, qual que é a diferença de comunicação que as pessoas têm de uma língua para outra. Não é só traduzir, Sim. né? Então, isso é uma coisa que a gente até trabalha bastante no Brasa. A gente nunca usa português em sala de aula. Então, a pessoa realmente entra numa imersão para conseguir entrar dentro da cultura de pessoas, de culturas que falam inglês, né? E hoje é o mundo, né? Não tem jeito. O mundo fala inglês, então... Com certeza, né? Eu estive agora na Costa Rica e levei alguns meninos do projeto. Né? Fizemos um intercâmbio de jiu-jitsu, mas também cultural. E os meninos ficaram perdidos, né? Até porque eu bato sempre na tecla que o inglês é essencial para todas as pessoas. Até porque você não pode... Até existe, né? Por isso que eu te perguntei, existe idade, né? Acredito que todo momento é o momento de se iniciar, né? Mas como que ele pode auxiliar no desenvolvimento e abrir portas na vida pessoal e profissional das pessoas, concordam? Ah, com certeza. E aí eu vi lá alguns meninos que ficaram perdidos, assim, porque a oportunidade de estar aprendendo algumas coisas novas, ou seja, até mesmo cultural, né? Mas não tem o quê? Você fica, vamos dizer assim, um mudo, né? Você vai se expressar de que forma? Exato. Através de gestos, né? É interessante, né? Às vezes eu acho tão interessante quando a gente vai ver algumas pessoas se comunicando com outro idioma, ou seja, com inglês. As pessoas querem falar mais alto, como fosse as outras pessoas não estão ouvindo elas, né? Você vê como que é a necessidade de comunicação. E não é o falar mais alto, é você aprender a falar a língua, né? Exatamente. E eu acho que é muito importante a gente também entender o tanto que abre a nossa cabeça mesmo, de fato, aprender uma outra língua. Você começa a entender e compreender as pessoas de uma maneira diferente também, né? Você realmente sai de um mundinho ou de maneiras específicas de se expressar, que a gente só se expressa de uma maneira em português, mas em inglês você tem como se expressar de maneiras diferentes. Tanto que a gente tem, por exemplo, pessoas que falam inglês e preferem, talvez, conversar sobre certos assuntos em inglês, né? Nós temos alunos que preferem falar da área profissional deles somente em inglês. Então, a gente tem pessoas realmente que... o inglês, ele muda muito a vida das pessoas e é evidente. É só começar. E não tem idade, não tem idade. Hoje o inglês é o que é quando você vai para uma escola de idiomas, né? Como o Brasas, você tem o quê? Explica para que eu possa entender. Tem a parte de conversação, tem o iniciante. Por favor, só para eu poder estar entendendo e as pessoas também possam estar... eu não sei, eu posso começar aprendendo a pedir como uma coisa bem básica, né? Como a gente não trabalha com português em sala, desde o livro 1, lição 1, momento 1, as pessoas aprendem a falar inglês desde o início. Então, a gente usa a repetição e a conversação desde o início para que as pessoas aprendam a pensar rápido em inglês. Porque, geralmente, em métodos mais tradicionais, digamos, há uma associação com o português e é uma língua completamente diferente, né? Então, a gente não associa com o português. Nossos professores são muito bem treinados, eles passam por um processo de treinamento muito grande e que é constante, né? A gente tem professores que estão com a gente há 30, 40 anos e eles ainda... estão constantemente observados, a gente faz treinamento constantemente com todos esses profissionais. Exato. Mesmo os mais antigos. E a metodologia, ela é focada na conversação. Exatamente. Desde o início. Mas eu não tenho conhecimento nenhum, não sei falar, oi, tudo bem? Não tem problema. A gente trabalha para que o nosso aluno consiga se comunicar e pensar rápido em inglês. Porque faz muita diferença, né? Às vezes a pessoa aprendeu a ficar focado só na parte escrita, e para ele conversar ele tem que ter alguma coisa escrita. Então a gente trabalha para que a pessoa consiga pensar em inglês da maneira mais rápida possível. E sem estabelecer um processo de tradução, né? Porque o que a gente recebe, assim, o que às vezes muita gente se frustra é porque eu estudo inglês, mas eu não consigo me comunicar. E isso muitas vezes a gente pode, até nos testes de nivelamento que a gente faz na escola, a gente percebe que às vezes a pessoa tem uma bagagem, sim. Já estudou, já tem um conhecimento escrito, mas falta fluência, né? E isso muitas vezes se dá porque a pessoa está o tempo inteiro estabelecendo processos de tradução na cabeça dela.
E dentro da metodologia do Brazos e da linha de trabalho que a gente faz, a metodologia faz com que o aluno comece a pensar em inglês. E aí é onde a gente adquire o que a gente que todo mundo tanto deseja, que é a fluência, né? Se a gente for parar para pensar, a gente se comunica na nossa língua materna sem estabelecer processos de tradução. Se a gente está aqui conversando, a gente tem uma liberdade de comunicação. Então, vocês falam o seguinte, que na verdade a gente tem que aprender a pensar em inglês também. Exatamente. Exato. O que acontece é que as pessoas absorvem o português, elas fazem a tradução. Como que é isso em português? Aí, assim... Aí ela traduz para o inglês para depois colocar e conseguir conversar. Então, é um processo muito demorado, é um processo difícil se você fizer essa tradução e é viciante também, né? Sim. Então, acaba limitando muito o aluno. Então, o que a gente faz no Brazos é justamente treinar o nosso aluno para que ele consiga conversar bastante, desde o livro 1, lição 1, para que ele tenha essa liberdade mesmo, né? Então, a gente parte do princípio de quando a gente aprende a nossa língua materna quando é criança. Você aprende primeiro a falar, você repete, né? Quando você é neném, você começa a ter esses processos, você repete o que os seus pais, o que as pessoas à sua volta falam. E é um processo de associação também, né? Se a gente for parar pra pensar, a criança, a primeira vez que ela fala mamãe ou papai, inicialmente ela não sabe o que ela tá falando, ela tá reproduzindo o que ela escuta e aí ela vai aos poucos entendendo e conseguindo se comunicar em diversos contextos. E eu acho que esse mesmo processo precisa acontecer quando a gente está falando de uma segunda língua, né? No início, o aluno que não tem conhecimento nenhum, ele vai estabelecer esse processo, ele vai repetir talvez pela primeira vez, ele vai ficar meio assim, será que é isso, será que não é? Porque, querendo ou não, ele ainda tem o português como uma língua referência, né? Mas eu acho que o processo ele vai se estabelecendo de uma maneira natural quando a gente vai tirando essa questão desse vício que o aluno muitas vezes tem de traduzir. E só uma coisa assim, acho que a parte mais gratificante é a gente ver a evolução dos nossos alunos. Sim. Que eles chegam com medo, mas eu não sei falar, ou começa a traduzir tudo do livro. E a gente vê, assim, um processo, porque o curso do Brazos é um curso muito rápido. Então, um aluno que estuda ali 2 vezes por semana se forma do livro 1 ao 10 em 3 anos e meio. É muito rápido. Então, a pessoa... Desculpa te interromper, Bruna. A pessoa, então, não sei nada. Vou lá no Brazos. E aí, de 3 anos a 4 anos, eu consigo estar na fluência do inglês. Isso. No curso de 2 vezes na semana. Exato. Mas a gente também tem alunos que fazem intensivo que 1 ano e meio eles cumprem todo esse trajeto, entendeu? Com aulas todos os dias, né? Depende muito do objetivo, né? Mas acho que o mais gratificante é ver essa evolução, né? A gente vê nossos alunos de livro 1 falando mais do que muita gente que estuda há muito tempo por aí. Sim. Então, a gente fica bem... E a gente tem muito aluno que às vezes chega ali, assim, no nível intermediário do Brazos e eles já... finalizando o básico, início do intermediário, eles têm uma possibilidade de fazer uma viagem para fora e eles já conseguem perceber que eles já se comunicam. E isso pra gente, assim, eu acho que é o mais gratificante do nosso trabalho é a gente ver que o que a gente faz de fato funciona e que os nossos alunos voltam com esses feedbacks super positivos, tanto os adultos quanto as crianças. É verdade. E quem tem mais dificuldade? Os adultos ou as crianças? No processo, vamos dizer assim. Eu acho que é um processo muito pessoal de cada um. Né? Individual, né? Eu acho que é muito individual. Exatamente, eu também não traria como dificuldade. Eu diria que adultos têm medo. Concordo com você. Né? Concordo. A gente tem muito medo de errar. Então Sim. você tá ali exposto, porque acaba que você precisa se expor um pouco mesmo. Você vai falar errado. No primeiro momento você já vai se expressar totalmente errado, né? Até você aprender. E eu acho que o adulto, muitas vezes, até porque ele já tem um processo de desenvolvimento, no caso do português, 100% completo, né? Digamos assim, ele não quer se comunicar de uma forma errada. E aí ele passa a se exigir, ele exige muito mais dele na hora da comunicação. Né? E aí acaba que às vezes ele prefere não falar, se expor tanto por aquele receio de falar errado. Mas te garanto que passa. Com certeza. Passa, com certeza. Aí, o João era tão tímido. Eu sou tão tímido, né? Eu sou tímido também. Mas olha só, já tá se expressando super bem, né? Então dá pra ver que são ótimos professores também, né? Vocês estão em sala de aula? De vez em quando, Sim, de vez em quando. Assim, é paixão também. Né? E eu acho que é muito importante, assim, pra gente que tem... A gente treina os professores, a gente tem todo o cargo de gestão da escola, a gente entra em sala para poder observar. Sim. E quando a gente vai dar um feedback para o professor, eu acho que é muito importante a gente estar por dentro da realidade do professor e da realidade do aluno. É muito fácil eu chegar numa sala de aula e observar
se eu não estou dentro de sala de aula, eu vou chegar e vou falar, ok, vou falar para o professor que ele tem que trabalhar tais técnicas e voltar para a questão da metodologia, mas muitas vezes a gente precisa também vivenciar o lado de estar dentro de sala de aula, entender qual que é o aluno que está ali, entender a realidade do aluno hoje, entender todos esses processos para que a gente seja capaz de dar um feedback preciso para o professor e também para poder auxiliar o professor, que a gente também faz esse suporte, a gente dá esse suporte para eles, né? Nós tivemos, atravessando tempo atrás, né, não tão longe, a pandemia. E a gente viu que afetou todo o planeta, vamos dizer assim, né? E na parte de educação e de idiomas, quais foram as estratégias aí que vocês colocaram para implementar e para superar esse grande desafio que passamos? Eu acho que a pandemia pra gente foi um momento, assim, de muito aprendizado e, ao mesmo tempo, de inovação. É fato. Né? Eu lembro que no dia que saiu o decreto aqui em Brasília de que a gente teria que fechar as escolas, inicialmente foi por 15 dias. 15 dias. Eu tava saindo da academia, tipo, 9 horas da noite, vi o decreto, tive que voltar no Brasas para poder fazer o comunicado para os alunos que a gente não iria abrir no outro dia e voltei para casa, passei a noite acordado pensando o que vai ser daqui 15 dias. Porque a gente tinha uma ideia inicial, ok, são por 15 dias, mas a gente viu que não foi por 15 dias, né? E durante esses 15 dias, a gente, que estava na gestão das escolas, a gente trabalhou 24 horas por dia para poder entregar um produto que daqui 15 dias ele precisava rodar de uma maneira online, que a gente ainda não tinha essa experiência de como que o método funcionaria num sistema online. Aí veio a inovação. Exatamente. Exato. A necessidade fez né, com que a gente conseguisse inovar a metodologia para o online, né? Que muita gente não via, né? Não. A metodologia do Brasas no online, justamente porque tem essa interação, né, muito forte. O professor é sempre o guia e os alunos falam o tempo inteiro, né, dentro da metodologia. Então, esse desafio foi muito grande, principalmente para a metodologia. Mas e vocês perpetuam essa metodologia hoje, ou seja, da parte online também? Sim. Funcionou muito bem, né? Então, assim, aqueles primeiros 15 dias iniciais, a gente deu aula entre a gente sentou os diretores daqui de Brasília, a gente testou todas as formas possíveis de trabalhar a metodologia e a gente viu que isso funcionou muito bem também, né? A gente tinha um receio de, será que vai funcionar? E com o tempo a gente viu que funciona também tão bem quanto funciona no presencial. Nós temos o produto BOL, né, do Brasas, que é o Brasas Online, que funciona extremamente bem, é a mesma coisa do presencial, justamente porque são para pessoas que realmente gostam do online, né? Que a gente também teve um novo tipo de aluno, né? Um aluno que não larga o online por nada. Exatamente. Né? Então a gente cada vez mais crescente isso. Ah, né? sim. Eu acho que isso também te dá... Isso te dá uma expansão maior de mercado, né? Porque antigamente o Brasas chegava onde a gente tinha escolas presenciais. Hoje o Brasas pode chegar em qualquer lugar do mundo com a possibilidade do Brasas Online. E a inteligência artificial? Vocês conseguiram adaptar alguma coisa falando de inovação, falando da comunicação via digital? Houve agregou-se alguma coisa de inteligência artificial? Sim, nós temos um processo todo com nossos livros, né? Nossos alunos têm acesso à plataforma com inteligência artificial. Então, é muito interessante a maneira com que os nossos alunos do online se adaptam. Né? Ainda tem um ou outro que gosta de, às vezes, visitar a unidade, né? Dar uma olhada, só para rever e tal. Principalmente esses alunos que saíram da pandemia e decidiram ficar de vez no online. Mas, sim, a inteligência artificial tem ajudado bastante nas plataformas que nós temos, né? Seja, enfim, com os livros, áudios. E hoje já tem até a possibilidade do aluno fazer o teste de nivelamento através da inteligência artificial. Exato. E ele, inclusive, tem como selecionar qual que é a área de interesse que ele quer abordar no teste de nivelamento dele. E ele tem como fazer isso já através da inteligência artificial e a gente recebe todo aquele teste de nivelamento que é feito não por nós, mas pela... Exatamente. Por uma inteligência, né? Exato. Hoje a gente sabe a importância da comunicação, né? Ainda mais em ambiente de trabalho e em contextos internacionais. Como que essa comunicação, essa importância da eficiência do inglês na comunicação internacional? Porque quando a gente
a gente recebe pessoas, mas também nós vamos em outros lugares que o inglês... O inglês, na verdade, é o idioma mais falado, só perde para o mandarim, por quantidade de chineses, né? Um Sim, país único, exatamente. Né? Mas o inglês é o idioma mais falado no mundo, né? Sim. Então, como que é essa eficiência na comunicação? Como que é isso? Olha, a gente pode ver muito pela maneira que os nossos alunos, feedback dos nossos alunos, né? Então, nós temos alunos que chegam com essa demanda, olha, eu preciso urgentemente, porque surgiu uma oportunidade, mas eu não falo inglês. Aí, nós temos o curso 5 vezes por semana, que o nosso aluno estuda todo dia, 1h30, e ele está lá de segunda a sexta estudando, e a gente vê como o impacto na vida dessa pessoa, seja profissionalmente ou enfim, acontece, né? A gente vê essa evolução de uma maneira muito rápida, porque o curso é muito rápido, e essas histórias de sucesso. Então, a gente vê alunos que iniciam ali, olha, eu tenho que, até o final do ano, conseguir falar alguma coisa. E no final do ano, fazendo um curso de 5 vezes por semana, se ele inicia no início do ano, ele já está quase terminando o curso, faltando um semestre. E aí só. o aluno percebe que ele fala muito mais até do que ele esperava falar. E eles chegam, olha, Exatamente. Obrigada, muito obrigada. Agora eu consigo fazer reuniões, eu consigo abrir portas, agora eu vou conseguir o meu trabalho. Muitos deles, nós temos muitos alunos que acabam tendo oportunidades internacionais, então eles passam 2 anos, 3 anos fora, dentro da área deles, né, para estudar, e tendo essa liberdade, que eu acho que é o mais gratificante, assim. 2 fatores importantes que eu quero pontuar com vocês. O tempo e valores, né? As pessoas hoje não procuram um curso de relevância como o Brasa, ou qualquer outro curso, por questão de tempo. E vocês já me falaram que a pessoa 2 vezes por semana, durante 3 anos e meio, ela consegue ter uma fluência no inglês, é isso? Uma grande fluência, sim. Ela termina o curso. Antes disso, ela já consegue ter fluência, né? Excelente. Aluno nosso ali com um ano e meio de curso que ele já consegue se comunicar muito bem. A gente está falando 3 anos e meio, é um prazo que o aluno vai sair 100% fluente no idioma. Isso. Né? É o curso inteiro. Exatamente. E valores? Hoje é caro um curso de inglês? Olha, a gente não vai entrar aqui especificamente valores, mas eu quero que vocês... porque, assim, a gente tem que ver quais são as nossas... Eu sempre falo o seguinte, qual é a sua... digamos assim, o que você quer para a sua vida? Você quer isso ou aquilo? Né? Então, eu não vou fazer um curso de inglês porque não me interessa, eu não vou utilizar, entendeu? Porque ele é caro, entendeu? Eu acho que vocês... me traga reflexões que é importante as pessoas estudarem inglês. Claro. Eu acho que a gente tem que parar para pensar em relação a valores mais voltado para a experiência que o inglês pode te proporcionar, né? E se você for parar para pensar a qualidade que a gente consegue entregar para o aluno dentro de sala de aula e toda a experiência que ele consegue realizar depois que ele finaliza um curso, ou até mesmo durante o curso, eu acho que não é um valor caro, sabe? Agora, se a gente... eu acho que é isso. Até porque hoje você encontra, por exemplo, cursos de inglês de R$50 Sim. online. Mas assim, depende do aprendizado, né? Exatamente. Depende do aprendizado, né? A gente vê que uma metodologia, uma preparação de professores, não é qualquer professor que consegue dar aula no Brasas. Não mesmo. Até pelo nível de preparação que a gente precisa que o professor tenha. Então, só o curso de preparação é mais de um mês, fora, enfim, todo o processo de avaliação durante a vida do professor. Então, a gente tem o curso de metodologia, a gente tem a metodologia, temos preparação, temos os livros, o material didático, isso tudo custa. Sim, observação desse claro. valor. Exatamente, né? Então ele está agregado ali. As pessoas têm mania de achar que o mais barato, às é o que vezes, vale a pena. É o que vale a pena, né? Às vezes o barato sai caro. E as pessoas caro. às vezes você também... fica ali 1 ano, 2 anos, num curso 5, 6. que te dá ali... Não, você vem
te vende uma história que realmente você vai sair dali aprendendo isso ou aquilo. Exato. Na verdade, E eu acho que às vezes falta também um pouco de transparência no que você faz. Ontem mesmo eu recebi uma mãe lá na escola e ela pegou e falou assim, porque eu já paguei curso para os meus filhos diversas vezes e todos os lugares que eu vou falam que em 2 anos eles vão estar fluentes. Então, assim, você vê que às vezes as pessoas trazem frustrações de outros lugares porque as pessoas vendem muitas vezes o que elas não entregam. E uma das coisas que a gente tem muita segurança em falar e a gente é muito certo em relação a isso, que a gente vende o que a gente fala o que a gente vende. É fato. Certo. E é uma coisa que você vê dentro do Brazos. Todos os funcionários do Brazos, você pode ir em qualquer Brazos, são apaixonados pelo Brazos. Sim. Por quê? O que a gente faz é verdadeiro, a gente não engana ninguém. Então, eu acho que é aí que pega. É isso, ser verdadeiro naquilo que faz, né? E uma coisa é importante, eu acho que nós, seres humanos, nós somos muito apressados para certas coisas. Sim. Né? Nós já chegamos, em qualquer lugar que chegamos, por exemplo, num curso de inglês, eu acredito que 90% das perguntas são da seguinte forma: quanto tempo eu vou formar e falar inglês fluente? Sim. Quanto tempo que vai levar? Quanto tempo vai levar? Aí ela agrega, coloca o valor, coloca o tempo que ela vai gastar, e aí ela não consegue ver o conteúdo, o contexto, né? Eu acho que inicialmente a conversa, muitas vezes, das pessoas que nos procuram no balcão é isso, é preço, tempo e acabou. E as pessoas muitas vezes também se autoclassificam. Sim. Né? Aquela coisa assim, a pessoa acha que ela tem um nível de conhecimento de inglês que ela não tem. Uhum. E aí, como a gente é muito verdadeiro e muito real naquilo que a gente faz, até porque, como a gente trabalha com uma metodologia audiolingual, eu não tenho como colocar um aluno de nível diferente na mesma sala, porque não funciona. Exato. E a gente não tem como expor um aluno dessa forma dentro de sala de aula. E aí, muitas vezes, quando a gente parte para o parâmetro, para concluir uma venda, fazer um teste de nivelamento, e por essa verdade que a gente traz para o aluno, explica para ele o nivelamento dele, etc., às vezes você vê que as pessoas também se frustram um pouco com essa classificação, porque às vezes eles têm uma sensação de que eles têm um nível de conhecimento que eles não têm, né? E isso tudo a gente deixa muito claro para o aluno. Então, eu acho que o principal, uma das principais coisas que o Brazos traz é muito a questão de ser transparente com o cliente. Sempre. Até porque nossos feedbacks são muito constantes com nossos clientes. Então, o aluno está lá estudando, a gente não espera ele terminar o livro para a gente conversar com ele. E falar, olha, você está indo assim, assim, assado. Desde o início, ali, a partir da 5ª lição, a gente já está conversando. Olha, você está assim, assim, assado. O Brazos tem um diferencial muito, muito interessante, que eu acho que é um plus, assim. Os nossos alunos conseguem, por exemplo, se você estuda à noite 2 vezes por semana, segunda e quarta, se o professor identificar, ou você mesmo entender que você precisa praticar mais, se tiver uma turma do seu nível, ou nível anterior, terça e quinta, você pode ir lá e assistir. Então, a gente incentiva os nossos alunos a fazerem isso. Então, eu tenho um aluno que estuda segunda e quarta, mas terça e quinta, 7 da manhã, ele está lá, numa outra turma, participando, porque ele quer participar mais, ele quer praticar mais. Isso é muito válido pra gente, porque isso faz muita diferença pro nosso aluno. Quanto mais ele pratica, melhor. E ele tem essa possibilidade de assistir, eu quero passar o dia inteiro no Brasil assistindo aula. Ele pode ficar lá o dia inteiro. Eu quero fazer, inclusive, em outras unidades. Ele tem essa total liberdade para poder, literalmente, utilizar o inglês da melhor forma e praticar, que é o que a gente... Vocês têm algum exemplo de impacto na vida de alguns alunos que deram um depoimento para vocês que realmente o inglês... Muitos. Diversos. Muitos. Eu acho que o inglês, quando a gente fala um pouco sobre a questão de autonomia, né? Eu me lembro que há uns anos atrás a gente teve uma senhora que eu fiz o teste de nivelamento dela lá na escola e ela foi classificada para o nível bem inicial. Ela já tinha mais de 70 anos. E quando ela veio conversar, ela falou assim, João, eu quero viajar. Meu marido morreu. E eu preciso me comunicar sem depender dos meus filhos. Porque eu quero desbravar o mundo agora. Eu não tenho mais filho pequeno e agora eu acho que é o meu momento de aproveitar a vida. E aí, nessa conversa que a gente teve, ela fez um teste de classificação e foi classificada na época para o 2º livro do curso básico. E ela, dentro desse processo que ela estabeleceu no Brazos, quando ela chegou no nível intermediário, ela resolveu fazer um intercâmbio para o Canadá sozinha, com 70 e poucos anos de idade. E
voltou, finalizou o curso, super fluente. Hoje no final ela deu um depoimento que agora ela tem essa possibilidade de viajar sozinha. Ela tem desbravado o mundo sem precisar de ter alguém acompanhando ela para poder ter essas experiências fora. Então eu acho que isso é um dos casos que faz com que a gente continue fazendo o trabalho que a gente faz e mostrando que isso não tem idade, né? Da mesma forma que uma criança consegue aprender, uma pessoa mais velha também consegue aprender. Excelente. Bruna, você tem alguma? Não, diversos. Nossa. Isso é só um, assim, de vários. É só um de vários, né? Mas eu tenho um caso que foi um que impactou muito a gente, porque o tempo passa, né? A gente depois fica chocado com as crianças lá no Brasas crescendo. Mas a gente tem um caso lá na Asa Sul de uma família inteira. É um pai que começou, acho que lá nos anos 90, a estudar com a gente. No Brasil tem mais de 56 anos, né? Ele começou a estudar com a gente e aí ele teve que parar por causa da vida, enfim. Depois ele casou, teve filhos e ele voltou. Ele falou, olha, eu não sei se eu consigo voltar, faz muito tempo, eu amo o Brasa, mas não sei se eu consigo. Eu falei, não, tenta, volta. E ele voltou lá no livro 1, porque acho que tinham mais de 15 anos. E ele voltou, começou. Ele falou, não, vou falar para minha esposa. Aí veio a esposa, ficou ele e a esposa estudando com a gente. Ele falou, olha, a minha esposa ela é muito tímida, ela não vai conseguir, eu tenho certeza. Eu falei, não, pelo amor de Deus, deixa ela tentar. Essa mulher, assim, depois de um semestre, ela estava falando, e ela chegava na escola, hi, good morning! Ela já chegava assim, conversando, mudou totalmente. E depois eles trouxeram os filhos deles. Excelente. O filho dele gostava... Isso assim, né? O tempo passando, não vamos revelar a minha idade, né? Mas eu dei aula para ele, para a esposa dele e para um dos filhos. E o filho dele, desde pequeno, ele falava que adorava basquete e tal. E toda a família fazia aula. E aí os pais se formaram, um dos filhos se formou e esse segundo filho que gostava de basquete teve uma oportunidade de estudar fora, né? E tentou, foi para a universidade, hoje ele joga basquete nos Estados Unidos e a família inteira foi morar lá. Ele falou, o inglês simplesmente foi essencial, porque a gente tinha toda a segurança do mundo para conseguir ir. O inglês não foi um empecilho, né? Foi um aliado. Principalmente para ele, porque o filho dele conseguiu estudar e conseguiu uma bolsa, e hoje ele joga num time de uma universidade, é super feliz. E a gente vê o impacto disso na vida das pessoas, como que muda, né? O tanto que se eu for te contar aqui... Eu acho que a gente fala também um pouco sobre independência, né? O inglês dá autonomia e independência para você desbravar o mundo. Seja em qual esfera que você queira. Eu quero focar pro lado do trabalho... Perfeito, você tem essa bagagem. Sim. Eu quero viajar, eu quero ter uma experiência, seja ela qual for. Eu acho que ele te dá esse leque de oportunidades e que o mundo inteiro fala. E pode parecer até clichê, né? Mas é realmente muito forte esse impacto. O Brasas tinha uma campanha, acho que são duas campanhas que eu acho que foram mais fortes do Brasas. A primeira é Quem Faz Indica, que tem um tempo já que foi feita e que é fato. A gente sempre chega, meu pai estudou, meu tio estudou, minha mãe, meu irmão, enfim. Sempre por indicações, porque realmente é muito forte. E hoje nós temos o Inglês que Transforma, que é exatamente o que o Brasas faz com as pessoas, a maneira que a gente consegue trazer a língua para que transforme a vida das pessoas de alguma maneira, né? Como que vocês veem o futuro do ensino do inglês no Brasil? Há um crescimento? Com certeza. Sim, com certeza. Eu acho que com o tempo ele vai ficar muito mais democratizado. Sim. Porque as pessoas têm acesso muito maior, principalmente agora com o online, né? A gente tem alunos, por exemplo, que moram em Portugal. Eu tenho uma aluna que mora no Amapá, ela faz inglês online. E o Brasas Online traz essa possibilidade, né? E traz essa democratização também, porque o aluno pode estudar com aulas ao vivo, né, que é importante também, em diversos horários. Então, essa aluna do Amapá estuda às 7 horas da manhã, por exemplo. Olha aí, adequando, né, ao seu tempo. Exato. A gente falou de tempo, né? Sim, exatamente. Adequação. E as tendências dos cursos de idiomas? Qual é a tendência? O que é? A tendência é o quê? De ficar as melhores, com certeza. Porque tem a peneira, né? Vamos dizer assim. Eu acho que a gente passou
durante, assim, a gente teve um período que abriu-se oportunidade para muita concorrência, né? Que antigamente a gente não tinha essa concorrência tão grande. Só que hoje a gente percebe nitidamente que vai prevalecer no mercado quem tem qualidade. Que é efetivo. Exatamente. Né? Porque justamente eu acho que as pessoas já estão chegando num ponto de cansar de ficar tentando diversos tipos, diversas maneiras. E fica justamente o que é efetivo, né? O que você tem uma indicação. Sim. O que um fulano fez, um amigo, um parente fez, conversa tranquilamente. Aquele primo, né, que tem sucesso, Sim, que a mãe sim. fala, seu primo fala inglês. Né? Esse verdade. primo fez brasas. E aí ele foi e fez... É uma indicação, então é o que é realmente efetivo, né? O que a gente vê de casos de sucesso. E a gente vê muito isso no balcão da escola mesmo. Sim. Muita gente procura porque, às vezes, faz uma viagem com alguns amigos pra fora e aí a mãe vê que o filho do coleguinha fala inglês e o filho dela ainda não fala inglês e aí começa, onde é que você faz inglês? Eu faço inglês no Brasil. E aí a gente começa a ter essa procura, né? Então eu acho que quando a gente fala de qualidade, as pessoas só indicam que tem qualidade, né? Na verdade, também, quando você viaja, aí vem sempre poxa, eu tenho que aprender inglês. Sim. Eu vou voltar, a primeira coisa que eu vou fazer é me matricular num curso de inglês, né? É fato, é fato. Sim. Não é? As pessoas ficam perdidas. E assim, eu quero que vocês definam para mim o que é o inglês para vocês, na vida das pessoas. Inglês é transformação. Em qualquer esfera, em qualquer área, é transformação. Eu acho que o inglês, concordo com a Bruna que é transformação e eu acrescentaria que o inglês é liberdade. Te dá a oportunidade de voar, né? Sim, Para com onde certeza. quer que seja na parte profissional, seja na parte de lazer, em todos Exatamente. os sentidos, né? Muito bom esse bate-papo aqui, eu acho que foi bem esclarecedor para as pessoas. Agradecemos aos nossos convidados por nos darem uma visão tão rica da importância do inglês e da parte de empreender, né? Hoje a gente carece de tanta parte de empreender. O empreendedorismo, no início da nossa conversa nós falamos, tem tudo a ver com trabalho, dedicação, tem a ver com a verdade, porque os verdadeiros perpetuam, Sim. certo? Porque não adianta nada vocês estarem aqui falando uma coisa e se vocês não tiverem enraizado essa verdade, que isso realmente funciona, né? É verdade. Eu acho que na vida das pessoas, as pessoas cada vez tá firmando mais isso, né? O que realmente funciona. Porque o amanhã é fruto do que foi hoje, Sim. certo? Então, vocês estão vendendo, na verdade, vocês não estão vendendo, vocês estão trazendo uma oportunidade das pessoas terem transformações na vida delas, terem a liberdade na vida delas, então tudo isso é importante. Em agradecimento especial também aos nossos ouvintes por estarem conosco. Hoje, apesar do nosso grande amigo Vitor não estar aqui, continuamos a trazer o conteúdo valioso e inspirador aqui no Lamparina. Obrigado por ouvirem. Agradecemos também a FIBO por apoiar este episódio, uma ferramenta de grande valia para aqueles que querem estudar para o Enem. E entra lá na FIBO, na nossa própria bio, do lado do Lamparina Cast no Instagram. Tem lá na bio, tem o link que te coloca no site lá da FIBO para mais informações e você possa ver que realmente uma plataforma inovadora e revolucionária. Agradeço vocês, as considerações de vocês. A gente que agradece. E muito bom estar aqui nesse episódio tão especial. Chamamos nossos episódios aqui no Lamparina como episódios especiais. Muito bom tê-los aqui. Muito obrigada, viu? Foi um prazer enorme. Muito obrigado pela Valeu. oportunidade da gente poder trocar essa ideia aqui hoje. João não foi tão tímido não, né? Se soltou, foi muito bom aí. Até que deu pra sair, né? Isso aí, meus amigos. Você que ainda não nos seguem, entra lá no Instagram e coloque lá para seguir e ver os nossos conteúdos. Você também pode conferir os nossos episódios completos no YouTube e também se inscrever em nosso canal. Lamparina, com você, tudo a ver. Essa é nova, hein? Lancei agora.